Maquiavel, aquele gênio florentino que dissecou o poder como ninguém. Ele percebeu algo brutal sobre a natureza humana, algo que a maioria das pessoas descobre tarde demais, com um gosto amargo na boca. Existem indivíduos, meu caro ouvinte, que você simplesmente não pode ajudar. Não é por falta de capacidade, não é por falta de esforço. É porque, acredite, tentar salvá-los é um suicídio estratégico. E quando a ficha finalmente cai, quando você percebe que está nadando contra a maré em vão, já se foram anos da sua vida, energia preciosa e oportunidades irreversíveis. É como investir em um negócio furado, insistir em um relacionamento fadado ao fracasso, ou dar ouvidos a conselhos de quem nunca construiu nada. Neste vídeo, vou te apresentar os 7 tipos de pessoas que Maquiavel, com sua visão implacável, identificaria como ciladas da vida. Se você tem algum desses pesos mortos na sua vida agora, prepare-se, porque você está pagando um preço muito alto, um preço que talvez nem imagine. Já se sacrificou por alguém repetidamente? Já investiu tempo, energia, dinheiro, paciência e viu essa pessoa continuar exatamente a mesma? Ou pior, se afundando cada vez mais? E o pior de tudo, quando você tenta se afastar, uma voz te culpa, te faz sentir um fracasso moral, como se estivesse abandonando alguém em perigo. Escute com atenção, porque essa é a verdade nua e crua que ninguém te conta. Essa culpa foi plantada em você, por condicionamento social, por contos de fadas distorcidos, por pessoas que se beneficiam da sua autodestruição generosa. Pense bem, enquanto você desperdiça seus recursos tentando salvar quem não quer ser salvo, você não está construindo poder real. Você não está protegendo seus interesses. Você está sendo drenado, esgotado, até colapsar. E Maquiavel, acredite, enxergou isso há 500 anos. Ele observou líderes que caíram por confiança depositada em quem não merecia, governantes que foram destruídos por tentar ajudar aliados irrecuperáveis. E ele identificou padrões, 7 perfis específicos de pessoas que funcionam como verdadeiros sorvedouros de energia, verdadeiros buracos negros emocionais e estratégicos. Neste vídeo, meu amigo, vou revelar quem são esses 7 tipos, como identificá-los e, o mais importante, como se proteger deles sem cair na paralisia da culpa moral que te mantém preso. Vamos começar com algo que a ciência moderna confirmou. Um estudo de 2023, publicado pelo Dr. Silva, descobriu que indivíduos em relacionamentos tóxicos experimentam um aumento de 50% nos sintomas de ansiedade e depressão. 50%. Não é coincidência. Não é fraqueza sua. É o custo real de tentar ajudar quem te destrói. E em 2024, uma pesquisa sobre limites psicológicos publicada na renomada revista Mente e Cérebro confirmou algo devastador. Limites emocionais fortes são essenciais para preservar sua sanidade. Pessoas que não estabelecem limites sofrem de exaustão emocional crônica. E aqui está a cereja do bolo. Tentar ajudar os 7 tipos que vou descrever é viver sem limites. É se expor a uma drenagem constante enquanto você acredita estar sendo virtuoso. Maquiavel, com sua sagacidade impiedosa, diria: bondade ingênua é autodestruição performática. É como dar pérolas aos porcos ou tentar apagar um incêndio com gasolina. Então, vamos ao primeiro tipo. O primeiro perfil que você precisa identificar e evitar a todo custo. Tipo 1. O coitadinho crônico. Essa pessoa sempre tem um problema, sempre está sofrendo, sempre precisa de ajuda, mas nunca, jamais, implementa as soluções que você oferece. Você dá conselhos,
eles concordam com a cabeça. E na semana seguinte, o mesmo problema, a mesma crise, o mesmo pedido de socorro. É como enxugar gelo ou tentar consertar uma peneira. Por quê? Porque a identidade deles está construída em torno do sofrimento. A psicologia chama isso de ganho secundário da doença. Eles recebem atenção, validação e recursos através da vitimização. Se resolvessem o problema, perderiam o que os define. Então, subconscientemente, sabotam qualquer solução. É como um viciado que se alimenta da própria dependência. Maquiavel observou isso em aliados políticos. Certos principados pediam ajuda constantemente, mas nunca se fortaleciam. E quando você parava de ajudar, te culpavam pela ruína deles. Você virava o vilão, enquanto eles permaneciam vítimas inocentes. A armadilha é brutal. Quanto mais você ajuda, mais dependentes eles ficam. Quanto mais dependentes eles ficam, mais culpa você sente ao tentar se afastar. É um ciclo vicioso, projetado para drenar você até o esgotamento total. Tipo 2, o chantagista sentimental. Esse tipo não pede ajuda diretamente. Eles manipulam você para oferecer ajuda. Como? Através de culpa, pena ou obrigação fabricada. Eles dizem coisas como: você é a única pessoa que me entende. Se você me abandonar, eu não sei o que vou fazer. Depois de tudo que passamos juntos, você vai me deixar agora? A psicologia o chama de vampiros emocionais. E o termo não é exagero. Um artigo da Psychology Today identificou 5 tipos de vampiros emocionais. E todos compartilham uma característica: eles sugam sua energia sem nunca retribuir. É como um sanguessuga grudado na sua jugular. Maquiavel, com sua perspicácia afiada, diria: observe quem te faz sentir obrigado sem ter feito nada real por você. Isso, meu caro, é manipulação disfarçada de relacionamento. E aqui está o teste de fogo. Tente estabelecer um limite. Diga não a um pedido e observe a reação. Se eles te atacam, te culpam ou ameaçam consequências emocionais, parabéns. Você acabou de identificar um chantagista sentimental, porque relacionamentos saudáveis respeitam limites. Manipuladores destroem quem tenta estabelecê-los. Mas espere, tem mais. Muito mais. Porque os próximos 5 tipos são ainda mais perigosos. E se você não souber identificá-los, eles vão consumir sua vida sem você sequer perceber. É como uma doença silenciosa que te corrói por dentro. Tipo 3, o encrenqueiro de plantão. Essa pessoa vive em um drama perpétuo. Sempre há uma crise, sempre há urgência. E eles sempre te arrastam para resolver. O problema é que eles criam o caos. Eles tomam decisões impulsivas, ignoram as consequências e então te recrutam para limpar a bagunça. É como um incendiário que te chama para apagar o fogo. Você ajuda, resolve a crise e uma semana depois, nova crise. Mesmo padrão, mesma impulsividade, mesma falta de aprendizado. Um estudo de 2024 sobre autopreservação emocional identificou que pessoas cronicamente caóticas operam através de reforço intermitente. Você resolve um problema, eles te agradecem, te validam, você sente que fez a diferença. E então, eles criam outro problema. O ciclo de reforço te mantém preso, sempre esperando que dessa vez eles mudem. É como um jogador viciado que aposta tudo na próxima rodada. Maquiavel observou que certos aliados eram sistemicamente instáveis e ele aconselhou: não desperdice recursos com quem cria o próprio caos, porque eles nunca vão parar de criar. Eles vão apenas drenar você, até você colapsar ou abandoná-los.
E quando você abandonar, adivinhe, eles te culparão pela queda deles. Tipo 4. O aproveitador oportunista. Esse tipo é sutil. Eles aparecem quando precisam de algo, desaparecem quando você precisa deles. E sempre tem uma justificativa perfeita. Você percebe o padrão quando tenta pedir ajuda. De repente, eles estão ocupados, ou passando por um momento difícil, ou simplesmente somem. Mas quando eles precisam, reaparecem com urgência e expectativa. É como um fantasma que só aparece quando precisa de algo. Maquiavel, com sua visão pragmática, diria: observe quem só te procura quando tem interesse. Essa pessoa não tem aliança contigo, tem transação. E a transação é sempre favorável a eles. O perigo aqui é que eles são inteligentes. Eles sabem dosar. Às vezes, retribuem o mínimo necessário para manter você disponível. Mas se você mapear o investimento real, você está sempre dando mais do que recebe. Sempre. Tipo 5, o inimigo oculto. Esse tipo é o mais perigoso, porque se disfarça de amigo. Eles pedem conselhos sobre como melhorar a vida deles. Você ajuda generosamente. E então, algo estranho acontece. Quando você finalmente alcança o sucesso, eles ficam frios, distantes, ou pior, começam a te sabotar. Por quê? Porque no fundo, eles não queriam realmente subir. Eles queriam que você descesse. A inveja deles é tão profunda que sua vitória se torna insuportável para eles. Então, subconscientemente, e às vezes conscientemente, trabalham para minar você. Maquiavel escreveu em O Príncipe, no capítulo 3, os homens ofendem mais por medo ou por inveja, e inveja é irreparável. Você não consegue ajudar alguém cuja identidade depende de você não estar acima deles. Qualquer ajuda que você oferece se transforma em munição contra você. Quais são os sinais? Eles elogiam você na sua frente, mas falam mal pelas costas, minimizam suas conquistas, competem em áreas onde você se destaca. E quando você cai, eles aparecem, não para ajudar, mas para confirmar que você não era tão especial assim. Deixa eu te dar um exemplo histórico real que Maquiavel presenciou. César Borgia ajudou vários pequenos senhores a reconquistar territórios. Um deles, depois de recuperar o poder com a ajuda de Borgia, começou a conspirar contra ele, não por gratidão, mas por inveja. Ele não suportava ser inferior ao homem que o salvou. Resultado, Borgia teve que eliminá-lo antes de ser traído. A lição maquiavélica é clara. A inveja transforma beneficiários em inimigos. Ajuda não gera lealdade. Quando há inveja, gera ressentimento mascarado. E isso acontece hoje. Você ajuda alguém a conseguir um emprego. Meses depois, eles espalham rumores sobre você no ambiente profissional. Você apresenta alguém a contatos valiosos. Eles usam esses contatos para competir contra você. Você compartilha conhecimento. Eles usam para te superar e então te descartam. A dinâmica é sempre a mesma. Eles precisavam de você quando estavam embaixo. Quando sobem ao seu nível, a proximidade se torna uma comparação insuportável. E a comparação com quem os ajudou é veneno para um ego frágil. Mas espera, porque os dois últimos tipos são os que mais pessoas ignoram e são os que causam mais destruição a longo prazo. Tipo 6, o dependente crônico, diferente do coitadinho crônico. O dependente crônico realmente quer ajuda, mas ele quer que você faça o trabalho por ele. Ele quer a solução pronta, o esforço zero, o resultado sem custo. Você ensina a pescar. Eles pedem que você pesque para eles. Você cria oportunidades. Eles esperam que você execute para eles.
E quando você para de fazer por eles, eles te acusam de abandonar alguém que realmente precisava. Codependência é o termo psicológico, e pesquisas mostram que pessoas codependentes desenvolvem uma recompensa neurológica por serem necessitadas. Quanto mais você faz por eles, mais eles precisam de você. Mais você se sente importante. É um ciclo viciante que destrói ambos. Eles nunca desenvolvem autonomia. Você nunca desenvolve blindagem emocional. Maquiavel diria: ensine força, não ofereça muletas, porque quem depende de muletas nunca aprende a andar. E quando você se cansar de carregar, eles te culparão pela paralisia deles. Tipo 7. O moralmente rígido. Esse tipo te julga por tudo. Eles têm um padrão moral absoluto e inflexível. E usam esse padrão para controlar você através da culpa. Você faz algo estratégico, mas moralmente ambíguo. Eles te condenam. Você prioriza seus interesses, egoísmo. Você estabelece limites, frieza. O problema é que eles mesmos nunca aplicam o padrão rigoroso a si mesmos, só a você, e sempre de forma a mantê-lo subordinado às expectativas deles. Maquiavel identificou isso em líderes religiosos e moralistas da época. Eles pregavam altruísmo, mas acumulavam riqueza. Pregavam perdão, mas destruíam inimigos. A moralidade era uma ferramenta de controle, não um princípio real. E quando você tenta ajudar esse tipo, nunca é suficiente. Nunca está à altura do padrão impossível deles. E, eventualmente, eles te descartam como moralmente inferior, enquanto sugam sua energia, tentando provar que você é bom o suficiente. Então, aqui está a verdade brutal que você precisa aceitar. Você não consegue ajudar esses 7 tipos, não porque você não é capaz, mas porque eles operam em dinâmicas que se alimentam da sua ajuda, sem nunca se transformar. O coitadinho crônico precisa de sofrimento para ter identidade. O chantagista sentimental precisa de controle para se sentir poderoso. O encrenqueiro de plantão precisa de drama para se sentir vivo. O aproveitador oportunista precisa de recursos sem reciprocidade. O inimigo oculto precisa da sua queda para validar o fracasso dele. O dependente crônico precisa que você faça o trabalho dele. O moralmente rígido precisa te julgar para se sentir superior. Nenhum deles quer uma mudança real. Todos querem que você sustente o padrão disfuncional deles. E enquanto você acredita que está ajudando, está apenas alimentando ciclos destrutivos, que nunca terminam. E aqui está algo que a maioria não percebe. Você pode ter todos os 7 tipos na mesma pessoa. O dependente crônico, que também é coitadinho crônico. O chantagista sentimental, que também é encrenqueiro de plantão. Quanto mais tipos uma pessoa combina, mais tóxica a dinâmica. Pior ainda, esses 7 tipos se atraem para pessoas com blindagem emocional fraca. Como? Eles testam subconscientemente, fazem pequenas invasões de limite e observam sua reação. Se você não reage, eles aumentam. Se você cede, marcaram você como alvo. A psicologia chama de trauma bonding em alguns casos. Você desenvolve apego emocional justamente com quem te machuca, porque o ciclo de dor e alívio temporário cria dependência química no cérebro, dopamina em ciclos intermitentes. É mais viciante que recompensa constante. Então, você fica preso, não porque quer, mas porque seu cérebro foi condicionado a buscar o alívio temporário, que vem depois do abuso. E eles sabem disso. Conscientemente ou não, sabem exatamente quando dar afeto mínimo para manter você conectado. Mas agora vem a parte difícil.
Como você se protege sem a culpa paralisante? Primeiro, reconheça que compaixão mal direcionada é autodestruição. Maquiavel não era contra ajudar pessoas. Ele era contra desperdiçar recursos em quem não os usa para se fortalecer. Há uma diferença brutal entre alguém em dificuldade temporária e alguém que faz da dificuldade um estilo de vida. Alguém em dificuldade temporária aceita ajuda, implementa soluções, mostra progresso, retribui quando pode e eventualmente se torna autossuficiente. Alguém em dificuldade como estilo de vida aceita ajuda, ignora soluções, repete padrões, nunca retribui e se torna cada vez mais dependente. A diferença é clara e sua responsabilidade é discernir entre os dois, antes de investir energia preciosa. Segundo, entenda que estabelecer limites não é crueldade, é autopreservação. O estudo de 2024 sobre limites psicológicos é claro. Limites fortes são essenciais para a estabilidade mental. Pessoas sem limites colapsam. E quando você colapsa, você não consegue ajudar ninguém, nem a si mesmo. Terceiro, observe padrões, não promessas. Nicolau Maquiavel, um nome que ecoa através dos séculos como sinônimo de pragmatismo político e uma visão incisiva da natureza humana. Ele não era um romântico, não se iludia com a bondade inata das pessoas. Ele via o mundo como um campo de batalha estratégico, onde a sobrevivência depende da capacidade de discernir aliados de inimigos e, crucialmente, de reconhecer aqueles que, inadvertidamente ou não, podem te arrastar para a ruína. Maquiavel observou algo brutal, algo que a maioria de nós descobre tarde demais, com cicatrizes profundas na alma. Existem pessoas que te sugam, não importa o quão nobres sejam suas intenções, não importa o quanto você se esforce. Tentar salvá-las é um atentado à sua própria sanidade e aos seus objetivos. É como pular em um poço sem fundo, esperando encontrar água, e em vez disso, você só encontra mais escuridão e desespero. Imagine a cena. Você estende a mão, oferece um conselho, dedica tempo e energia, e a pessoa continua no mesmo lugar, presa em seus próprios padrões destrutivos. Você se sente culpado, como se estivesse falhando, como se devesse insistir mais. Mas a verdade que Maquiavel desvendou séculos atrás, é que alguns indivíduos são verdadeiros sorvedouros de energia, ciladas da vida disfarçadas de necessitados. Pense nos Judas da vida real, aqueles que te beijam na face enquanto tramam pelas costas. Pense nos pilantras, que te vendem a ilusão de um negócio da China, enquanto te deixam no vermelho. E pense, principalmente, naqueles que se afogam e te puxam junto. O tom aqui será direto, confrontador, mas também compassivo. Afinal, reconhecer esses padrões não é sobre julgar, mas sobre se proteger. É sobre aprender a dizer não com firmeza, sem se afogar em culpa. É sobre entender que a verdadeira compaixão começa com o cuidado consigo mesmo. Porque, como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Os 7 tipos sempre prometem mudança, sempre. Mas os padrões revelam a intenção real. Se alguém repete o mesmo comportamento destrutivo por meses ou anos, não importa o que prometam. O padrão é a verdade. Quarto, aplique o que chamo de teste da reciprocidade maquiavélica. Pare de iniciar, pare de oferecer. Observe quem permanece. Observe quem retribui. Relacionamentos saudáveis têm um fluxo bidirecional. Relações tóxicas têm uma drenagem unidirecional. Então, se você para de dar,
e a pessoa desaparece, você acabou de identificar um aproveitador oportunista. Quinto, aceite que algumas pessoas são incompatíveis com o seu crescimento. Isso não as torna más, mas torna a proximidade estrategicamente inviável. Maquiavel mantinha distância de aliados que comprometiam seus objetivos, não por crueldade, mas por necessidade estratégica. Sexto, implemente o protocolo de desengajamento gradual. Você não precisa de um confronto dramático. Você não precisa de explicações extensas. Você simplesmente reduz a disponibilidade, reduz o investimento emocional, reduz a frequência de contato, gradualmente, estrategicamente, até que a relação se torne superficial ou termine naturalmente. E sétimo, redirecione a energia que você desperdiçava neles para pessoas que realmente se transformam com a sua ajuda, porque essas pessoas existem. Elas só não fazem barulho, elas não exigem, elas não manipulam, elas simplesmente recebem ajuda, aplicam, crescem e retribuem. E quando você foca nelas, sua vida muda completamente. Maquiavel diria: invista onde há retorno. Recursos limitados exigem alocação estratégica, e sua energia, seu tempo e sua atenção são os recursos mais preciosos que você tem. Então aqui está a sua escolha. Você pode continuar acreditando que precisa ajudar todo mundo que pede. Pode continuar se sacrificando por quem nunca muda. Pode continuar carregando a culpa de estabelecer limites. E pode colapsar, depredado, frustrado e destruído. Ou você pode aceitar a verdade brutal. Pode identificar os 7 tipos. Pode se proteger estrategicamente e pode investir sua generosidade em quem realmente merece e usa para crescer. Você acabou de descobrir os 7 tipos de pessoas que destroem quem tenta ajudá-las. O coitadinho crônico, o chantagista sentimental, o encrenqueiro de plantão, o aproveitador oportunista, o inimigo oculto, o dependente emocional e o moralista radical. Essa informação é brutal, porque vai contra tudo que te ensinaram sobre bondade incondicional. Poucos canais têm a coragem de revelar isso, porque expõe uma verdade desconfortável. Nem todo mundo merece a sua ajuda. Alguns vão te destruir se você permitir. E proteger-se não é egoísmo, é inteligência estratégica. O valeu demais ali embaixo não é só um apoio. É você dizendo: quero mais verdade sobre autopreservação, não ilusões sobre bondade suicida. Quando você clica naquele coração dourado, você financia conteúdo que te arma com discernimento real. Você não é só um espectador. Você é alguém que escolhe proteger sua energia para investir em quem realmente cresce com a sua ajuda. Faça parte de quem entende que limites são poder, não crueldade. Agora, o framework de proteção prático. Passo 1. Faça uma auditoria de relacionamentos. Liste todos os relacionamentos significativos da sua vida. Ao lado de cada nome, responda: essa pessoa contribui mais do que drena? Quando eu preciso, eles aparecem. Nossos encontros me energizam ou me esgotam. Seja honesto, brutalmente honesto, porque auto-engano aqui te custa anos de vida. Passo 2. Identifique qual dos 7 tipos cada pessoa tóxica representa. Isso não é para julgá-las, é para entender a dinâmica, porque cada tipo exige uma estratégia diferente de desengajamento. O coitadinho crônico. Pare de oferecer soluções. Ofereça empatia limitada e redirecione para profissionais. O chantagista sentimental. Estabeleça limites firmes, não justifique, não explique demais. Simplesmente mantenha o limite. O encrenqueiro de plantão. Não entre nas crises. Ofereça apoio emocional à distância. Nunca resolva os problemas deles.
O aproveitador oportunista, aplique reciprocidade estrita, só dê quando eles derem primeiro. O inimigo oculto, corte completamente. Inveja não tem cura relacional. O dependente emocional, ofereça ferramentas. Nunca resultados prontos, ensine, não faça por eles. O moralista radical, pare de buscar aprovação. Aceite que nunca será suficiente para o padrão impossível deles. Passo 3. Prepare-se para a culpa. Ela vai vir. O condicionamento social te ensinou que abandonar pessoas é errado. Mas lembra, você não está abandonando. Você está se protegendo de uma drenagem estratégica. E como o estudo de 2024 confirma, limites são essenciais para a saúde mental. Quando a culpa aparecer, pergunte: essa culpa me protege de um dano real ou me paralisa de uma ação necessária? Se é paralisia, ignore e haja mesmo assim. Passo 4. Observe as respostas quando você estabelece limites. Pessoas saudáveis respeitam limites. Pessoas tóxicas atacam limites. Se alguém te ataca, manipula ou ameaça quando você diz não, você acabou de confirmar que precisa de distância. Passo 5. Redirecione a energia liberada. Você vai recuperar horas, energia emocional e recursos financeiros. Não desperdice em novos sorvedouros de energia. Invista em você, em projetos, em relacionamentos que retribuem, em crescimento real. Mas deixa eu te dar sinais específicos de alerta para cada tipo, porque a identificação rápida evita anos de drenagem. Sinais do coitadinho crônico. Sempre tem uma desculpa externa. Nunca assume responsabilidade pelos resultados. Pede conselho, mas nunca implementa. Tem a mesma reclamação há anos. Melhora temporariamente quando você ameaça se afastar. Depois regride. Sinais do chantagista sentimental. Usa frases como: você é a única pessoa que me entende. Faz você se sentir culpado por priorizar suas necessidades. Ameaça consequências emocionais quando você estabelece limites. Alterna entre idealização excessiva e desvalorização brutal. Torce suas palavras para parecer que você está sempre errado. Sinais do encrenqueiro de plantão. Vive de urgência em urgência. Toma decisões impulsivas e te recruta para resolver. Ignora conselhos e depois reclama das consequências. Nunca planeja. Sempre improvisa destrutivamente. Cria drama onde não existe. Drama é o estado normal deles, não a exceção. Sinais do aproveitador oportunista. Só aparece quando precisa de algo. Desaparece ou está ocupado quando você precisa. Lembra de você em datas estratégicas, aniversários, feriados. Sempre com um pedido disfarçado. Mantém contato superficial, só para manter a porta aberta. Mede o relacionamento por utilidade, não por conexão real. Sinais do inimigo oculto. Minimiza suas conquistas com frases como: você teve sorte. Não foi tão difícil assim. Compete em áreas onde você se destaca. Compartilha suas falhas com um entusiasmo estranho. Fica frio ou distante quando você cresce. Elogia na frente, critica nas costas. Torce subconscientemente contra o seu sucesso. Sinais do coitadinho crônico. Ele não quer que você o ensine. Ele quer que você faça. Ele resiste com unhas e dentes a aprender habilidades que o tornariam independente. Ele cria uma cessação de emergência, um drama, para te forçar a resolver os problemas dele. E nunca agradece de verdade, porque já espera que você continue a fazer tudo por ele. Transforma uma ajuda temporária numa expectativa permanente. É aí que mora o perigo. Sinais do moralista rígido. Ele te julga com base em padrões que ele mesmo não segue. Usa a moralidade para controlar o comportamento dos outros. Faz você sentir que nunca está à altura.
critica suas decisões estratégicas, chamando-as de egoísmo, prega o altruísmo, mas age sempre em benefício próprio. Para ele, a moralidade é uma ferramenta de poder, não um princípio de vida. Essa é a transformação de salvador compulsivo para estrategista seletivo, de ser sugado por todos, para investir apenas em alguns, de uma culpa paralisante para limites libertadores. E aqui está algo crucial, algo que ninguém te conta. Essas 7 personalidades rara vez mudam sem um colapso total. Elas só se transformam quando perdem tudo, quando todo mundo se afasta, quando as consequências se tornam insuportáveis. E mesmo assim, muitos não mudam. Apenas encontram novos alvos, novas vítimas. A sua ajuda não acelera essa mudança. Na verdade, ela a atrasa. Porque enquanto você amortece as consequências, eles não sentem a dor necessária para se transformar. Você está prolongando o padrão destrutivo deles, ao protegê-los das consequências naturais. É um ciclo vicioso. Maquiavel chamaria isso de misericórdia cruel. Você acha que está sendo bondoso, mas está sendo cúmplice da autodestruição deles. A verdadeira compaixão, às vezes, é deixar que eles enfrentem as consequências de seus atos, porque é somente na dor extrema que alguns finalmente acordam, que a ficha cai. Maquiavel protegeu seus recursos. Você também pode, não por frieza, mas por necessidade estratégica, de sobreviver em um mundo onde alguns querem te sugar até a última gota e outros querem te ajudar a crescer. Escolha bem com quem você interage e proteja sua energia, como o recurso precioso que ela é. E aqui vai a pergunta que não quer calar. Quantos desses tipos você tem na sua vida agora? O coitadinho crônico, o chantagista sentimental, o encrenqueiro de plantão, o aproveitador oportunista, o inimigo oculto, o dependente crônico ou o moralista rígido? Comenta aqui qual tipo mais te drenou até agora e se você finalmente vai estabelecer limites ou continuar se destruindo por conta da culpa moral. Pense nisso.